O Ethereum caiu, pessoal. A gente tem visto a queda do Ethereum, porém, os grandes continuam acumulando. Tom Lee, BlackRock, entre outras grandes corporações, seguem no acúmulo do Ethereum. E hoje eu preparei um vídeo especial para você conseguir entender o porquê. Do barro ao topo, visão digital, corrente quebrada, código é o real. Fala galerinha, bem-vindos ao Ethereum em Foco, beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo especial sobre essa queda de mercado. Tá todo mundo desesperado, as sirenes estão tocando e as pessoas querem saber o porquê, como o mercado está reagindo a essas quedas demasiadas. Lembrando que não é somente o Ethereum que caiu, tá pessoal? A gente tem o Bitcoin como um dos gigantes do mercado também, em queda livre, despencando de valor. Outros ativos do mercado, como o ouro e a prata, tiveram queda, mas também quem que, em sã consciência, pensa o seguinte: pô, vou comprar um pouco de metal, porque esse metal vai adquirir valor por conta da usabilidade. Não é muito fácil, né, de compreender o que se passa na cabeça daquela pessoa. Entrando nesses pontos de todo o mercado está derretendo, a gente vê as bolsas de valores também em uma queda, em umas correções bem acentuadas, tá? Mas tudo isso reflete sobre a geopolítica vigente hoje no mercado, tá, pessoal? O Trump anunciando diversas sanções, falando que ele quer tais coisas da ONU, a União Europeia tá maluca, ninguém sabe para que lado o mercado está caminhando, quem está de mãos dadas, e a incerteza causa esse tipo de comportamento, principalmente em comportamento dos holders de varejo, dos cidadãos comuns como eu e você, que acabam comprando Ethereum na expectativa de ter uma valorização, né, do nosso dinheiro em mãos, espera ter um lucro, geralmente a médio, a um pouco de curto prazo, porque o pessoal é agoniado, todo mundo é agoniado, todo mundo está agoniado ali no meio querendo seu dinheiro, mas a gente vê as movimentações de mercado sendo manipuladas e sendo atrapalhadas por essas questões de geopolítica, perfeito, pessoal? Contudo, hoje o Ethereum está em torno de $1.900 no momento da gravação desse vídeo, perfeito? É quase 50% abaixo do all-time high, tá? Que foi o $4.950, pessoal. Então a gente tem uma queda demasiada por quase o valor da metade do mercado. Já deve ter ultrapassado os 50% a essa altura do campeonato, se você está vendo esse vídeo. Porém, a gente vê os maiores players como o Tom Lee, Bitmain, né? A gente também vê BlackRock, como eu disse no início do vídeo, acumulando Ethereum. E os números não mentem, pessoal. Nas últimas semanas, o Ethereum caiu 25% só agora em 2026, perfeito? Perdendo até 100 bilhões em market cap. Mas isso não assustou esses grandes players que eu citei para você. O mercado em uma correção gigantesca, pessoal, a gente ainda consegue ver, né, porque os números não mentem, o quanto a BlackRock e o Tom Lee utilizaram dessa oportunidade de precificação mais baixa do Ethereum, mais baixa desse ativo, para poder fazer o acúmulo, pessoal. A BlackRock, só no dia 3 de fevereiro, acumulou mais de 43 milhões de dólares em Ethereum, acumulando desde o lançamento mais de 3,47 bilhões de dólares, equivalente a milhões de Ethereum em autocustódia, em custódia própria. Também lembrando, pessoal, que a BlackRock oferta os ETFs de Ethereum na Bolsa de Valores. Então a gente vê não só os holders comuns, como aqueles adolescentes que vinham falando de uma nova tecnologia revolucionária, o Ethereum para você, mas a gente vê os grandes magnatas agora pondo as mãos nesse ativo dentro da Bolsa de Valores. Muito por conta da BlackRock estar se utilizando dessas oportunidades de mercado para vender ETF de Ethereum na Bolsa, para vender ETF de staking de Ethereum dentro da Bolsa, perfeito? E o Tom Lee, pessoal, dentro da Fundstrat e a Bitmain, só em janeiro o Tom Lee acumulou mais de 3.200 Ethereum, comprou mais de 88 milhões de dólares. Hoje a empresa segura mais de 4 milhões de Ethereum, cerca de 3,45% de todo o supply, de todo o Ethereum em circulação no mercado, tá? Tendo uma previsão de precificação em 2026, isso palavras de Tom Lee, entre 7 a 9 mil dólares. E a longo prazo, o Ethereum podendo se valorizar a precificação do seu ativo, a precificação de cada token, até 60 mil dólares. Palavras do nosso grande mestre Tom Lee, pessoal. Então, vendo essa jogada de acúmulo, vendo essa jogada de adoção das grandes empresas, dos grandes cachorros, né, os cachorros grandes, em direção ao Ethereum, faz com que a gente não tema esses tipos de queda que a gente viu. Essas liquidações, essas quedas de mercado, não são nada mais nada menos do que puro medo e um pouco de manipulação
pelas baleias, para que as grandes oportunidades sejam realmente aproveitadas pelos grandes holders, os grandes players. Porque sim, o mercado em qualquer âmbito é um mercado onde os grandes comandam, pessoal. Então você não tem que olhar para o Ethereum agora, pessoal, como uma queda, simplesmente como uma correção, uma oportunidade de você estar comprando Ethereum com desconto. É um pouco cômico falar isso para vocês, porque a ideia é muito aquela noção de ir contra o efeito manada, ser a pedra que vai contra a correnteza. E realmente é, pessoal. Para você ser um bom player no mercado, literalmente você tem que fazer o que a maioria não está fazendo. Se a maioria está vendendo, você deve comprar. Se a maioria está comprando, você deve vender. É meio contraintuitivo mesmo, pessoal. Mas é a pura verdade. Se você for analisar os gráficos de RSI, já estão indicando o oversold, né, o fundo final do Ethereum. Então a gente consegue ter uma noção de luz no fim do túnel, baseado nisso. E para você que está nos seus 20, 30 anos, agora é a oportunidade de você estar fazendo a sua liberdade financeira para os próximos 10 anos, pessoal. Porque o Ethereum você tem que pensar ele a longo prazo. O Ethereum não é somente um ativo que você compra, que se valoriza. O Ethereum é uma rede onde você pode construir, onde existem aplicações, onde você não precisa só possuir o Ethereum, pode possuir outros tipos de token, pode possuir o seu dólar, não precisa ficar exposto a um ativo volátil. O Ethereum é uma casa de finanças descentralizadas. É o centro das finanças descentralizadas. E é onde o mercado está mirando nos próximos anos. Então, aproveitar uma oportunidade de precificação do ativo nesse momento não é comprar uma moeda barata. É simplesmente poder comprar o seu terreno de uma forma mais barata, onde as pessoas vão construir um condomínio daqui a um tempo. É poder garantir a sua independência financeira, beleza? Os grandes já sabem disso e, a partir disso, eu te deixo um convite. Se você se interessa por finanças descentralizadas, quer aprender a ter os seus primeiros Ethereums, os seus primeiros Bitcoins, ter as suas primeiras criptomoedas em autocustódia, ter rendimento passivo com essas finanças, eu te convido a estar clicando no link da página da Liberator. Na nossa plataforma, a gente presta a sua primeira aula de até 1 hora, 40 minutos, totalmente de forma gratuita. Te fornece a nossa plataforma de ensino durante 30 dias gratuitos para você fazer o teste, para você ver se aquilo serve para você. Não tem enganação, e é só você clicar no link abaixo e garantir já a sua vaga, perfeito? Então, conto com a sua atenção, conto com a sua participação e com a possibilidade de você aproveitar essa oportunidade de mudar a sua vida. Beleza? Então, te aguardo e te espero na Liberator. Do barro ao topo, visão digital, corrente quebrada, código é o real.